Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos na terceira semana da série Aprendi a Viver Contente. Vale a pena lembrar que segue aqui o download para você fazer a liturgia, para você cultuar em sua casa, tá bom? E você pode usar inclusive esse vídeo aqui para captar algumas ideias que ainda não estão no texto, para que você possa cultuar ao Senhor, ter um momento especial com a sua família. E o nosso tema dessa semana ele é fundamental para a nossa fé cristã. O nosso tema é sem murmurar. Sem murmurar. É engraçado porque o texto de Filipenses capítulo 2, quando ele diz façam tudo sem murmurações nem discussões. Então você tem aqui uma proibição, certo? É proibido murmurar. Por quê? Porque quem murmura, ele é comparado com as pessoas que não são filhos de Deus. Essa que é a grande questão. O texto diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Daí, nós queremos servir a Deus com coração íntegro, com coração bom, com coração que agradece. E aí, às vezes, a gente fica o dia inteiro vendo notícia ruim. O dia inteiro postando, compartilhando notícias na internet que não edificam, vendo tragédias, vendo tanta coisa que nos decepciona, nos colocam para baixo. E por vezes nós vemos essas situações, a gente questiona as pessoas, a gente questiona a Deus. Mas o texto está dizendo para nós que a gente precisa viver sem murmurar, servindo uns aos outros sem murmurar. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, especialmente para o livro de Números, o pecado do povo foi murmurar contra Deus. E aquelas pessoas que murmuraram não alcançaram a terra prometida. Então, se você quer alcançar algo da parte de Deus, você precisa ter um coração cada vez mais agradecido. A ordem é simples na carta aos Filipenses. A ordem é alegrem-se. Então, você não pode ficar alegre e murmurar o mesmo tempo. Você precisa estar sempre contente. O murmurador é aquele que não segue o exemplo de Jesus. E o capítulo 2 de Filipenses fala sobre seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus não é o exemplo de um murmurador. É aquele que obedeceu, o Filho de Deus, verdadeiro Deus, a segunda pessoa da Trindade, que veio. O texto de Hebreus fala sobre a obediência do Filho. E ele cumpriu a missão. Então que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então nós não podemos murmurar para não parecermos com as pessoas que não são crentes, as pessoas que não servem a Deus, e também porque esse não é o exemplo de Cristo. Cristo ele foi obediente até o fim. Então tem gente que reclama de tudo, tem gente que reclama da pandemia, reclama do governo, do auxílio emergencial que ainda não saiu, de tantas coisas. Mas o que diferencia o Filho de Deus para o mundo é justamente a capacidade de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós vamos aproveitar essa quarentena para servir as pessoas. Falávamos sobre isso na semana anterior e nessa semana eu vou continuar enfatizando isso. O que é que você pode ser útil nesse momento, nessa situação? Então aprenda a viver contente, confiando na provisão de Deus. Porque o murmurador, o povo que estava no deserto, eles diziam que era melhor voltar para o Egito, onde tinha cebola, onde tinha outros tipos de comida. Então eles queriam voltar para ter uma vida de escravos, ao invés de continuarem, vencerem o deserto, para ter uma vida na sua própria terra, na sua própria casa, no seu próprio chão, no lugar que Deus havia prometido. Então as pessoas que murmuram são pessoas que não alcançam essas vitórias. Sabe por quê? Porque o murmurador, em tese, é a pessoa que não confia na providência de Deus. Então, se você está passando por essa situação toda, eu quero dizer para você que é o momento de arrependimento. Essa é a oportunidade que você tem de colocar o seu coração diante de Deus, de orar ao Senhor, dizer para o Senhor que você quer aprender a confiar cada vez mais e assim aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe.